A graça e a paz a todos. Eu vou estar sempre compartilhando a palavra do Senhor com os amados. E que se encontra aqui no livro de Jeremias, capítulo 18. Eu vou ler aqui o verso de número 4, que diz: Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Esse capítulo, esse texto bíblico é um texto muito conhecido. O profeta Jeremias, ele profetizou em Israel, numa época muito conturbada, onde o povo tinha se afastado do Senhor, a idolatria era grande. E Deus chama Jeremias aqui, versículo 1, e diz: Esta é a palavra em que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro e ali você ouvirá minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda, mas o vaso de barro que ele estava formando estragou em suas mãos. E ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Glória a Deus, aleluia. Então Jeremias foi à casa do oleiro, como assim Deus o mandou. E às vezes nós sabemos que quando nós descemos à casa do oleiro, na humilhação, no jejum, buscando a face do Senhor, Deus se revela de uma maneira grandiosa para nós, como diz lá em Jeremias 33, 3. E diz que ali estava o oleiro, com o vaso sobre a roda. E aquele vaso caiu das mãos daquele oleiro. A primeira lição que eu quero compartilhar aqui nesse texto se encontra no livro de Isaías, capítulo de número 64, verso 8, que diz: Mas tu, ó Senhor Deus, é o nosso Pai. Nós somos barro, tu és o oleiro, e todos nós fomos feitos por ti. Então entendemos que o Senhor é o oleiro. Nós, o povo, somos barro. E somos feituras da mão de Deus, porque foi Ele que nos fez. Então, quando aquele vaso de barro caiu ali, não foi o oleiro que derrubou. Aquele vaso caiu e se estragou. A gente observa que o oleiro, ele não foi lá pegar outro barro para fazer um vaso novo. Ele tão somente pegou aquele mesmo barro e começou a refazer o vaso. O que é que Deus está falando para mim e para você nesta manhã? Que Ele não desiste de nós. Foi exatamente isso, por isso que Ele levou Jeremias à casa do oleiro. Ele queria mostrar a Jeremias como trabalhar, como ele podia trabalhar na vida do povo de Israel. Né? Porque o Senhor, Ele não desistiu daquele povo, Ele não desiste do seu povo. Era um povo escolhido dele, como Ele não desiste de nenhum de nós. Você vê esse verso 4, me traz assim, à mente algo que acontece muito conosco. Muitas vezes, quando alguém erra, quando alguém falha, ou quando falamos de Jesus para alguém, que aquela pessoa não dá ouvido, não quer nada com Deus, a gente desiste. Mas o nosso Deus, o oleiro não desistiu desse vaso. O nosso grande oleiro não desiste de nenhum de nós. Que nós possamos a cada dia também não estar desistindo das pessoas que, às vezes, a gente olha assim e parece que não tem jeito. A gente vê outra coisa aqui, que aquele vaso caiu e quebrou. Porque aquele vaso era de barro. Né? Isso quer dizer que nós somos frágeis. Né? O vaso de ouro, de prata, de ouro pode cair, ele não vai quebrar. Mas o vaso de barro caiu, quebrou. Porque há uma fragilidade no vaso de barro. E nós somos esse vaso. Né? Somos tendenciosos a cair, tendenciosos a quebrar, mas o cair é do homem e o levantar é de Deus.
E se cairmos, o Senhor não nos deixa prostrado. Assim diz a palavra dele. E quando aquele oleiro começou a refazer aquele barro, e o Senhor fala para Jeremias, e às vezes eu não sei, o texto não diz, mas quem sabe Jeremias estava cansado de falar, de levar a mensagem de Deus para aquele povo, e aquele povo não ouvia, e aquele povo se rebelava. Mas Deus queria mostrar para ele que ele não ia desistir daquele povo. E, portanto, nós também não vamos desistir das pessoas que nos cercam, que o Senhor nos envia para falar a sua mensagem. E um finalzinho assim, aqui do verso 4, no verso 5, ele diz assim: então o Senhor dirigiu minha palavra. Ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. É verdade, como barro na mão do oleiro, somos assim na mão do Senhor. Enquanto nós vivermos, o Senhor vai nos moldar, o Senhor vai nos restaurar, porque o Senhor é o grande oleiro e Ele tem muito interesse em nos restaurar a cada dia, para que naquele grande dia a gente possa receber o bem-vindo do Senhor. Eu quero compartilhar algo que Deus assim, falou muito ao meu coração. Você observa que o barro, o oleiro vai lá no brejo. É uma lama fétida, ele traz aquele barro com sacrifício, né? E ele coloca lá para escoar, e depois começa a mexer naquele barro, tirar os fagulhos, tirar as impurezas, para poder amassar aquele barro e fazer dele um vaso bonito. Mesmo assim é o Senhor conosco. O Senhor foi lá no lamaçal do pecado, nos tirou de lá do lamaçal do pecado. O Senhor nos restaurou. Muitos de nós bebiam, outros se drogavam, outros faziam tantas outras coisas. Mas o Senhor foi lá e nos tirou de lá. Restaurou a nossa vida, né? E aí continua trabalhando em nós, tirando aquilo que não agrada, aquilo que vai impedir a nossa caminhada com Ele. O Senhor vai a cada dia trabalhando em nossas vidas. Você observa que ninguém briga por barro. Se você botar um vaso de ouro, um vaso de prata, com certeza o olhar humano vai para o vaso de ouro e prata. Mas o grande oleiro, Jesus de Nazaré, ele olha com um olhar especial para o vaso de barro. Foi criado por ele e também foi pago um alto preço. E eu vejo que o Senhor, a cada dia, quer restaurar a sua igreja, quer restaurar o seu povo, como ele queria restaurar ali aquele povo de Israel. É tempo de restauração, porque nós sabemos que Jesus está às portas. Né? Daqui um pouco, a porta da graça se fecha. E como aquelas 5 virgens prudentes não entrou por falta de azeite, o Senhor, quando está trabalhando no nosso vaso, muitas vezes está doendo, mas é porque Ele quer nos levar para o céu. Nós sabemos que aqui é passageiro, mas o capítulo de Romanos 18 fala que o Senhor tem uma glória a ser revelada para cada um de nós. Que as tribulações aqui do tempo passado não dá para se comparar com a glória a ser revelada naquele grande dia. E ele diz que nós temos um tesouro. Né? 2 Coríntios capítulo 4, verso 7. Temos um grande tesouro em vaso de barros. Mas que a excelência não é nossa. A excelência e o poder é do Senhor. Nós somos vasos na mão de Deus, mas a excelência e o poder é dele. Então, é tempo de restauração. É tempo de restauração de todas as coisas em nossas vidas. É tempo de restauração dos dons espirituais na igreja. Restauração do louvor e adoração. Restauração do poder de Deus no meio da igreja, como foi ali na igreja primitiva. Restauração da administração na igreja, restauração da fé genuína, restauração dos valores da família que tem se perdido há longo tempo.
restauração da comunhão, restauração da unidade. Deus está restaurando, quer restaurar todas as coisas. Restauração da prática verdadeira do amor. E às vezes, nesses tempos que o Senhor tem nos mantido dentro de casa, com as nossas famílias, eu não tenho dúvida que Ele tem restaurado a comunhão da família, né? E também tem nos ensinado a valorizar a nossa vida com Deus. Então, isso aí é um trabalhar de Deus nas nossas vidas. Mas, se Deus está trabalhando, deixa Deus trabalhar em nosso vaso. Vamos deixar Deus trabalhar no nosso vaso. Porque Paulo afirma que temos porém, um tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja dele. Quanto mais Deus tem algo na minha vida e na sua, mas Ele quer trabalhar. Então, eu quero dizer nessa manhã que você é um vaso escolhido de Deus. Você é um vaso que Deus quer honrar aqui na terra. Mas não podemos esquecer que o poder e a excelência é dele. Amém? Que Deus assim nos abençoe. Quando a gente está se louvando esse louvor, em nome de Jesus. Tu és um vaso escolhido de Deus. Você tem valor. Aleluia. Glória a Deus. Você foi chamado, é um escolhido. Você vai ser vaso, usado por Deus. Já começa a prova, Deus está trabalhando. Os teus olhos choram, Deus está te moldando. Deixa Ele te moldar. Deus não dá a prova que tu não suporta, pois toda vitória tem que ter um preço. Deus agita o mar, remove montanha. Deus faz mais que isto para te ajudar. Aleluia. Às vezes o barro é muito amassado para fazer um vaso como Ele quer. Passa tudo isso, chega as boas novas. Quem te viu no vale vai se admirar. Esse é o nosso Deus, Rei do Universo. Nada é impossível para o nosso Deus. Tudo Ele faz. Tudo Ele faz. Glória a Deus. Ele faz mais que isso, mais do que possamos imaginar. Deus não dá a prova que tu não suporta, pois toda vitória tem que ter um preço. Deus agita o mar, remove montanha. Deus faz mais que isso para te ajudar. Às vezes o barro é muito amassado para fazer um vaso como Ele quer. Passa tudo isso, chega do vale, vai se admirar. Esse é o nosso Deus, Rei do Universo. Para o nosso Deus, tudo Ele faz. Tudo meu Deus faz. Tudo Ele faz. É só confiar. Tudo Ele faz. E assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Deus os abençoe em Cristo.